Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, a partir de agora você fica bem informado. Está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Assaltantes rendem produtor rural e fogem levando R$35 mil no interior de Linhares. Homem é preso em flagrante furtando combustíveis em posto da cidade. Seguem abertas as inscrições para a seleção de profissionais para a Facele. Novembro é mês de vacinação do rebanho contra a febre aftosa. No próximo domingo acontece a segunda rodada de provas do Enem 2017. Sobre o assunto, eu converso com o professor de matemática Alexandre Pimentel no último bloco do Sim Notícias de hoje. Veja também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20, via RCA, eu agradeço a sua audiência. Uma quadrilha roubou R$35 mil num assalto a um sítio em povoação litoral de Linhares. A ação durou mais de 3 horas e os criminosos foram bastante violentos. O dono da propriedade e alguns funcionários foram amarrados e obrigados a seguir com o grupo durante a fuga. Os criminosos chegaram ao sítio de arma em punho e renderam o dono da propriedade, um idoso de 70 anos e funcionários. A propriedade fica a poucos quilômetros do distrito de Povoação, no litoral do município. As vítimas foram amarradas e ficaram sob a mira de revólveres, enquanto os bandidos vasculhavam a casa à procura de objetos de valor. A ação, que começou por volta do meio-dia, durou cerca de 3 horas. Bastante violentos, os assaltantes exigiam a todo momento que o produtor rural entregasse uma suposta mala de dinheiro. Depois de muita procura, eles conseguiram encontrar os R$35 mil em espécie e várias armas de fogo. Não são pessoas que efetuaram esse delito pela primeira vez, são pessoas reincidentes, são pessoas que a gente pensa ser conhecidos da Polícia Militar, que já praticaram outros delitos. E a gente espera, como falei, a gente não pode divulgar, mas a gente espera estar trabalhando essas informações que chegaram na data de hoje e está dando uma resposta à comunidade, à família, da melhor maneira possível. O capitão Nunes também alertou para o risco de guardar tanto dinheiro em espécie, principalmente numa região distante da cidade. A gente sempre recomenda evitar um acúmulo de dinheiro e, se no caso for fazer algum tipo de pagamento, informar também os militares que estão na ronda, possivelmente o período que vai fazer pagamento, para facilitar dessa forma um planejamento dos militares que estão na patrulha rural para cobrir melhor aquela área, até mesmo a região, intensificando as abordagens a veículos suspeitos e estranhos que estão naquela localidade. As vítimas foram obrigadas a subir na caçamba da caminhonete da propriedade e seguiram por vários quilômetros nessa estrada de chão, até chegarem aqui no cruzamento com a ES 358, que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. Aqui, os reféns foram liberados e o carro deixado para trás. Os criminosos fugiram, segundo a polícia, provavelmente num outro veículo que dava cobertura à ação. Efetuaram o roubo, saíram da fazenda, propriedade da vítima, com o carro da vítima e trocaram de veículo no deslocamento. Mas a Polícia Militar já tem informações sobre essa questão e estamos levando essas informações à Polícia Civil e o nosso setor de inteligência para, dessa maneira, darmos uma resposta, como falei anteriormente, a essa família que passou por esse momento ruim com esses marginais. A Polícia Militar disse que uma equipe da Patrulha Rural atua na região, mas como se trata de uma área bastante extensa, fica difícil coibir esse tipo de ação. Bom, a polícia pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja passada através dos telefones 181, é o Disque Denúncia, não precisa se identificar, ou para o 190 da Polícia Militar. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante furtando combustíveis do tanque de caminhões estacionados em um posto às margens da BR-101 em Linhares. Revoltados, caminhoneiros que estavam no local amarraram o suspeito e chamaram a polícia. Nesse vídeo, um caminhoneiro mostra como o suspeito agia para tirar o óleo combustível dos tanques. Os esquemas da mangueira, esse tanque aqui, ele tem a mangueira que eles que liga aqui, ó. Aqui ele liga, essa mangueira aqui, ó. Ele liga aqui, ó. Já conecta tudo aqui certinho, tudo no esquema, ó. Truquinho dele. Aqui, ó. Aqui, debaixo do chassi, ó. Outro tanque amarrado aqui, ó. Esse tanque aqui embaixo do chassi. Só serve mesmo para como depósito de óleo esse tanque aqui. Pois é, bastante alterado, o homem foi preso pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Regional de Linhares, onde acabou autuado em flagrante por furto.
Terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios, por isso vamos direto aos Estados Unidos com o nosso consultor Abel Fiorotti. Eu sou o consultor Abel Fiorotti, estou aqui hoje para lhe fazer um convite. Acesse o nosso site, nosso canal do YouTube e se você tiver interesse em saber mais sobre finanças, gestão financeira, empreendedorismo, entre na nossa lista de distribuição de conteúdos semanalmente. Conteúdos dinâmicos, atualizados para manter você sempre muito bem informado. Se tiver interesse e quiser saber mais, por favor, encaminhe um e-mail para contato@abelfiorotti.com.br. Eu sou Abel Fiorotti, consultor financeiro. Valeu, Abel. Muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será com tempo nublado e chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas em baixa. Em Linhares, mínima de 18, máxima 26 graus. Colatina com mínima de 17, máxima de 23. Em São Mateus, variação entre 19 e 26 graus. Vitória com mínima prevista de 20 e máxima de 27 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver abertas até a próxima sexta-feira inscrições para a contratação de diversos profissionais para atuação na Faceli. É um instante só. Segue até o dia 30 deste mês de novembro a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em todo o estado do Espírito Santo, sob coordenação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF. Nesta fase devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos, independentes da faixa etária, envolvendo aproximadamente 2 milhões de animais. Segundo o IDAF, é fundamental que todos se unam para garantir a saúde dos animais e a valorização do rebanho, fortalecendo a pecuária capixaba. E continuam abertas as inscrições para diversos cargos na Faceli, a faculdade pública aqui de Linhares. O prazo de inscrição termina na próxima sexta-feira, dia 10 de novembro. Bom, as inscrições começaram dia 1º e vão até o dia 10. As inscrições abertas são para o processo seletivo simplificado, para contador, para bibliotecário, para monitor de educação especial e tradutor e intérprete de Libras. E quantas vagas estão disponíveis, né? E como se inscrever? É uma vaga para cada modalidade, né? Para cada tipo de profissional. É que nós estamos preenchendo nós temos uma vaga para cada um, pelo menos inicialmente, né? E nós estamos preenchendo essas vagas porque elas não foram preenchidas na época do concurso público. Então, a cada ano nós elaboramos esse processo seletivo e fazemos um contrato de 1 ano com esses profissionais. Para se inscrever, o candidato deve acessar o nosso site, faceli.edu.br, e todos os editais com as informações estão lá previstos. Então, é importante porque o candidato tem que vir aqui trazer a documentação. Não haverá prova, é somente análise de títulos, então não há dia de prova nesse caso, né? Então, é uma oportunidade boa, né? Para que as pessoas que sejam dessa área possam vir trabalhar conosco. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 431 a saca. Arábica 7, R$ 402. Conilon tipo 7 caiu um pouco mais. Está cotado em R$ 346 a saca. Atualizando as informações esportivas agora com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulus Esportes. Muito bem, Cláudio Henrique, no futebol amador, vale a pena lembrar. Tem finais neste domingo no Campo do Vasquinho, nas categorias Terceira Divisão e Veteranos, valendo pelo Campeonato de Futebol Amador local. Bom, e é bom lembrar que, além do futebol, a Rede Sim acompanha também outras modalidades. Acima de tudo, valoriza, né? No mesmo dia, no mesmo domingão, o linharense Enzo Pegoretti vai lutar pela conquista de mais uma medalha no Jiu-Jitsu e vai ser na World Cup, promovida pela Confederação Brasileira de Lutas, né? De Jiu-Jitsu também. Vai ser no Tancredão, lá na capital do estado. Enzo vem da conquista de mais um ouro em nível estadual. Foi em Aracruz, junto com a Academia Maguila Team, que faz grande trabalho no jiu-jitsu. Enquanto isso,
começa a contagem regressiva para a despedida do jogador Fabiano Heller, linharense de destaque nacional e internacional no futebol profissional. Vai ser dia 9 de dezembro, no Campo da América. Então, vale a pena aí, ó, anotar na sua agenda. Valeu, Altemar. Obrigado pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, após o intervalo, o bate-papo é com o professor de matemática, Alexandre Pimentel, que dá algumas dicas para quem vai prestar a segunda etapa de provas do Enem, que é no próximo domingo. O bate-papo é daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, minha gente, no próximo domingo é dia da segunda etapa, da segunda rodada de provas do Enem. Na semana passada, nós tivemos aqui vários entrevistados, vários especialistas, professores dando dicas, trazendo informações, e nesta semana também não é diferente. Eu recebo aqui o professor Alexandre Pimentel, professor de matemática, do tradicional Colégio Cristo Rei aqui de Linhares, que vai trazer algumas dicas, algumas informações sobre esta segunda etapa, até porque as matérias são exatamente essas, matemática e ciências da natureza, química, física e biologia. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Professor, o senhor considera que o pior ficou para trás? Porque assim, a redação é a mais temida, né? Obviamente que todo conteúdo é importante e traz uma carga exige uma carga de conhecimento, mas a redação é o grande bicho-papão, né? É uma prova que exige domínio do tempo, e isso é importante. Às vezes, administrar o tempo para a redação e para as demais questões que aparecem no primeiro dia de prova é um trabalho que nem todos conseguem administrar muito bem isso daí, né? Mas nesse segundo dia, para muitos, é uma prova... Tem chumbo grosso aí, né? Porque aí as partes de cálculos, raciocínio lógico, todas entram nesse segundo dia, e se não tomar cuidado com a administração do tempo, muitas questões vão ficar para trás. Obviamente que não é um conteúdo que vai se aprender nesta semana, é um conteúdo que já foi assimilado ao longo dos anos do ensino médio e nesse ano de simulados, de aulões e por aí vai, né? O que o senhor considera, assim, professor Alexandre, fundamental que o aluno tenha atenção na hora da prova de matemática e das demais matérias que têm uma ligação muito forte com a matemática? Perfeito. Bom, é importante que o aluno saiba exatamente administrar o tempo para essas provas, que são provas que demandam um tempo não só de leitura, compreensão do texto e resolução das questões. Então, a dica que a gente dá é sempre: olha a questão, lê a questão, verificou que o assunto é um assunto do seu domínio, que você tem certa facilidade com ele, então vai direto nessas questões, trabalha com essa questão. Passou por uma questão onde você leu e de repente fala assim: poxa, identifiquei que é algo que não é muito do meu domínio. Não perca tempo nessas questões. Passa para as demais, gaste o seu tempo com as questões que você considera mais fáceis, mais confortáveis para você, para que as próximas questões, as que têm um nível de dificuldade maior ou que não são tanto do seu domínio do conteúdo, que elas fiquem para o final, porque se não der tempo das questões, e normalmente as questões, 90 questões num período curto de tempo, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas para poder contemplar outras. O que o senhor está querendo dizer é priorizar aquilo que você domina bem, para não perder tempo com aquilo que você está meio na dúvida e ficar ali e de repente acabar perdendo pontos em determinado assunto que você domina, né? E assim, até uma dica que eu dou para os nossos alunos, não só para os meus alunos, mas de forma geral, é nessa administração do tempo, é que saiba muito bem, às vezes o aluno que é da área de exatas, de matemática, ele quer pegar a prova e quer fazer as questões do início ao fim. E provas tipo concurso, como o Enem ou concursos públicos, essas coisas são questões de múltipla escolha, onde o objetivo não é necessariamente provar que você sabe o conteúdo. É você chegar numa resposta certa no menor tempo possível. E nem sempre isso consiste em resolver as questões de início ao fim. Você pode, às vezes, usar um raciocínio lógico ou um macete qualquer que seja, que tem vários professores que trabalham com a ideia de macetes, a gente também faz isso também. Então, não é hora de provar aquilo que você sabe. Isso era antigamente quando a gente tinha questões discursivas, onde não tinha jeito. Você tinha que fazer argumentar, né? Exatamente. Então, se você tiver que usar
usar as alternativas para resolver a questão, faça isso. Use os artifícios que estão à sua disposição, artifícios legais, obviamente, para que você possa conseguir encontrar a resposta no menor tempo possível. O senhor acha que nessas questões, como as provas são aplicadas dessa forma atualmente, nós sabemos disso nos concursos, no próprio Enem, de múltipla escolha, geralmente vem ali cinco questões, né? É importante o aluno já ir logo identificando aquelas que são totalmente absurdas e eliminando de uma vez? Exatamente. Eu até brinquei esses dias numa sala de aula que eu estava vendo um documentário sobre Sherlock Holmes e em determinado momento ele dizia uma frase que eu falei, poxa, parece que ele estava prevendo Enem, concursos públicos, onde ele dizia o seguinte, que no meio de um caso qualquer, eliminando os fatos impossíveis, aquilo que sobra, por possível. Mais que não seja verdade, pode ser que ela seja verdade. Então, é exatamente essa ideia, eliminando aquilo que é impossível, aquilo que não tem condições de atender a solução do problema. Já descarta ali um obstáculo, descarta. Né? Se de repente, nesse descarte, você conseguir descartar 4 das alternativas, você não precisa nem resolver, gastar o seu tempo resolvendo. Então, esse raciocínio lógico faz parte, inclusive, da avaliação na prova. Ter esse raciocínio lógico, a avaliação daquilo que você está lendo e entregando como resposta, isso é importantíssimo. Ou seja, pode chegar em alguma questão que você talvez não saiba exatamente a resposta, mas eliminando aquelas questões que são impossíveis e improváveis. Você já chegou à resposta, que bacana. Perfeito. Professor, em relação, o Enem sempre prima muito pela contextualização do conteúdo, trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. O senhor acha que na questão da matemática, da física também, esses conteúdos, esses assuntos vão ter temáticas do nosso dia a dia? Sim, perfeitamente. Inclusive, vários dos conteúdos dentro da matemática, da biologia, física, diversos, são até difíceis de se contextualizar, de encaixar dentro da nossa realidade diária. Então, os conteúdos praticamente acabam sendo repetidos ano após ano. Olha aí, então, uma boa dica. Análise de gráficos, análise de tabelas, resolução de questões financeiras com porcentagem, juros, regrinhas de 3, juros compostos. Então, são assuntos recorrentes porque fazem justamente assim, menção daquilo que a gente trabalha no nosso cotidiano. Então, acabam sendo assuntos recorrentes nas provas mesmo. Olha aí, tem atenção. É um conteúdo que certamente já está na memória. Agora, eu imagino que a atenção na hora da prova é fundamental, né? Isso, atenção aos pequenos detalhes. Normalmente, as provas têm um texto muito longo e nesse texto longo, obviamente, existem algumas palavras-chave importantes ali. Então, a sugestão, vai lendo o texto, encontrou alguma informação importante, destaca isso daí, para que você não precise voltar no texto todo novamente, para não gastar todo esse tempo. Destaca aquilo que é importante, que se por acaso você precisar recorrer ao texto na hora da resolução, você sabe onde é que estão os pontos importantes, as informações, os dados referentes à questão. Então, essa atenção aos pequenos detalhes da leitura é extremamente importante dentro da prova. O senhor é professor de matemática, mas eu queria uma opinião sua com relação às demais disciplinas que estão intimamente ligadas, né? Isso aí. É possível que tenhamos, assim, por exemplo, na área de biologia, da própria física, alguma coisa relacionada ao momento que nós estamos vivendo, a crise hídrica, a questão ambiental que a gente vive, o próprio Rio Doce aí, que é uma realidade. Exatamente, algumas doenças também que pensávamos até que já tinham sido erradicadas e estão de volta. Febre amarela e por aí vai. Então, todos esses assuntos são muito pertinentes para que se possa contextualizar e provar aquilo os conteúdos associados a todos esses conceitos. Então, isso é de extrema importância. Então, essa questão das atualidades, estar atualizado com as leituras de jornais, de revistas, com os noticiários. Então, tudo isso pode aparecer muito bem dentro das questões de biologia, física, dentro da própria matemática também. Olha que bacana. Então, isso é importante. Ok, professor Alexandre, só para a gente fechar, eu queria que o senhor deixasse assim uma dica, uma orientação para os alunos. Faltam alguns dias ainda, né? Tem uma semana, em relação a possíveis revisões, algum conteúdo, para dar mais uma passada, porque, claro, não dá tempo para muita coisa, mas pelo menos para dar uma olhadinha, eu acho que é possível, né? Não, muito legal essa pergunta. Então, a gente deixa aqui para os nossos alunos, então, dentro da área de matemática,
se nesses últimos dias que restam, até a gente não sugere muito sábado, sexta, sábado, você ficar muito preso a tentar recuperar esse tempo todo que já se passou. Não tem condições de trabalhar esse conteúdo muita todo. Coisa, né? Mas se tiver que dar uma dica sobre alguns conteúdos que são recorrentes nas nossas provas do Enem, então, sugestão para você é você rever a área de geometria, que sempre equivale a 1/3 da prova, Olha então aí. tem um peso muito grande, e dentro da geometria, volumes dos principais sólidos, áreas das principais figuras geométricas, as questões de probabilidade, de regrinha de 3, porcentagem, sequências numéricas, análise combinatória. Então são assuntos que normalmente são bastante cobrados em qualquer que seja a provinha, seja no Enem, seja os vestibulares particulares. Então são assuntos que são muito cobrados, que têm uma gama assim, de capacidade de perguntas diferenciadas. Então são assuntos que a gente sugere que você, se tiver que fazer uma revisão final, dá uma olhadinha nesses conteúdos, porque a chance deles aparecerem é muito grande. Olha aí, se esse repertório tiver em dia aí, é sucesso na prova. Dá uma ajuda aí. Bacana esse bate-papo com o professor Alexandre Pimentel. A gente fez questão de convidá-lo já na terça-feira, exatamente para ter esse tempo aí para os demais, né, para os estudantes aproveitarem a quarta, quinta, sexta-feira. Exato. Como diz o professor, de sexta em diante já não, acho que não é muito vantajoso ficar perdendo muito tempo, né, professor? Isso. E se aprofundando demais, melhor dizendo. E se você me permite um último lembrete. À vontade. Nesse primeiro dia de prova, a gente viu muitos dos alunos esquecendo dos elementos básicos para que você possa fazer a prova. Então não esqueça, a caneta é preta com tubo transparente, os documentos de identificação, muitos perderam a prova por conta da documentação básica necessária e do horário de entrada na prova. Então, toma muito cuidado disso aí para você não jogar todo esse investimento de tempo, de dinheiro financeiro também num cursinho, numa escola particular que seja, num curso, para que você jogue tudo isso fora por conta de pequenos detalhes. Então, fique atento a esses detalhezinhos no ingresso, na hora da chegada na sua prova, para que você não possa fazer a prova e você chegue com tranquilidade também, para que possa fazer a prova também com toda essa tranquilidade que você se preparou para fazer, na verdade. Né? Bacana. A gente ouve até dizer, professor, alguns alunos, mas se não der esse ano que vem eu tenho de novo. Mas é um ano perdido, né? Verdade. Eu acho que dói, né? Ele, quando entra para conta, a gente fala assim, poxa, perdi um ano, tá pesado. Né? Então vamos aproveitar, né? Vamos levar a aí, documentação, a canetinha aí, tudo certinho para o conteúdo na ponta da língua com esse material que é o básico, elementar, faça uma boa prova e sucesso. Exatamente. Professor Alexandre, obrigado pela presença. Eu que professor agradeço Alexandre é professor de matemática, trazendo essas orientações e a gente deseja sucesso a essa turma aí. Exato, muito sucesso mesmo. Que Deus abençoe a todos. Tá certo. Obrigado, pessoal da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20, via RCA. Eu agradeço a audiência de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo, mandando sugestões, né, perguntas, né, críticas, sugestões na nossa página no facebook.com/TVSim Linhares. Para rever esta entrevista e todo o nosso conteúdo, acesse o nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação também já aparece aí, 3373-2000, é só ligar para nós. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.